A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor também ao pastor missionário Martim Ricardo, que foi quem me pediu para fazer esse vídeo, para falar um pouco rapidamente sobre como é que está o evangelho na Europa. Bom, para eu me apresentar primeiro, meu nome é Glauber Destro, eu tenho um canal no YouTube, Missões na Europa, e eu procuro entrevistar vários amigos meus, pastores, missionários, pela Europa, para explicarem em cada país como é que está o evangelho. A Europa tem cerca de 50 países. E eu gostaria de ir com vocês aqui no Google Maps para mostrar para vocês um pouco da realidade da Europa. Aqui nós podemos ver continente europeu e a maioria dos habitantes na Europa estão nesses países grandes, que é a Alemanha, Itália, França, Espanha, Portugal. Não? A maioria dos habitantes estão aqui. E eu vou falar para vocês um pouco sobre a porcentagem de evangélicos, para vocês entenderem um pouco a realidade da igreja evangélica no continente. Portugal possui cerca de 10 milhões de habitantes e apenas de 3 a 4% de evangélicos. Eu diria que evangélicos praticantes seria mais ou menos uns 2%. A Espanha possui cerca de 1%, entre 0,69% a 1% de evangélicos apenas. A França possui cerca de 3%, mas são 3% de evangélicos, sendo que a maioria pode ser não praticante, são nominais. Então, seria cerca de 1 a 2% de evangélicos praticantes. Na Itália, há cerca de 1% de praticantes. Esses dados que eu estou falando para vocês são da Pew Research Center. É um centro de pesquisa americano que fez essa pesquisa em 2017. E na Alemanha, há cerca de 28% de evangélicos protestantes nominais, mas de praticantes, segundo alguns pastores, líderes de centros de missões, há apenas 3% de evangélicos praticantes. Então, em outras palavras, podemos concluir que na Europa, na Europa Ocidental, há cerca de 2% de evangélicos, evangélicos praticantes, o que nos faz reconhecer que o continente europeu é atualmente, agora, infelizmente também, reconhecido como um campo não alcançado, um povo não alcançado. No leste europeu, a maioria são de ortodoxos, algumas outras pequenas regiões são de islâmicos. Então, há menos de 1% de evangélicos em todas essas regiões. Então, concluindo, realmente há muito pouco evangélico no continente europeu. A realidade da igreja evangélica mudou muito entre 1500, 1600, 1700 e atualmente. Então, foi evangelizado a Europa. A Europa começou a evangelizar o mundo, mas atualmente essas gerações e até os adultos e a terceira idade dessa geração atual não tem sido evangelizada, nunca foi evangelizada, a maioria. Então, há poucos missionários há poucos missionários americanos, poucos missionários de outros países e pouquíssimos, claro, do Brasil também. Os missionários brasileiros, infelizmente, a realidade deles não é muito boa, porque o recurso financeiro, o apoio da igreja brasileira para com eles, diminui sempre cada vez mais, em vez de ajudar. Então, muitos deles precisam de ajuda, de recursos para se manterem lá. Acho que talvez a igreja pensa que, uma vez estando na Europa, o missionário pode trabalhar, pode conseguir outros recursos, mas na verdade não. Quando você vai como missionário, o missionário tem o visto religioso e não pode, então, trabalhar. Ou se trabalha, ele não consegue mais dar conta para trabalhar, para servir na obra. Então, essa é a realidade atual do evangelho, em poucas palavras, do evangelho na Europa. Se vocês quiserem conhecer mais, tem o canal Missões na Europa para vocês acompanharem. Eu espero que vocês orem por esse continente também. Jesus Cristo quer ser glorificado nos 4 cantos do mundo. E nós oramos, e o nosso desejo é que todas as igrejas
possam reconhecer e servir de alguma forma e orar principalmente em todos os lugares, nos 4 cantos do mundo, e não só em um só país, em um só canto, em um só lugar, mas sim em todos os lugares. Então, essa é a minha mensagem, que Deus abençoe muito vocês. Obrigado, pastor, missionário Martim Ricardo, também pela oportunidade. Deus abençoe muito vocês. Um abraço.